Ô Celson, a gente vai. Até inclusive hoje a gente vai discutir bastante, fazer uma live sobre isso, mas sempre aquela. Começando de fora para dentro, continuando o bate-papo top-down. Mas a pergunta é: a gente está num. Semana passada a gente teve o Ibovespa subiu 5%, a nossa um pouco mais, o S&P 500 subiu mais de 1%. E aí os americanos já ficaram, né, ansiosos em relação a um rally, né? Será que a princípio parece ser um rally dentro do bear market, né, lá nos Estados Unidos? A leitura é, será que a gente tem mais espaço, como você está falando, em relação aos juros, né? Os juros parece que só está começando a subir nos Estados Unidos lá fora. Será que a gente tem espaço para mais quedas do S&P 500? Ou será que a gente já está chegando no low, né, de um ciclo de baixa, de um bear market? Né, já o mercado começando a apostar, não em 2022, talvez olhando para 2023 até um pouquinho adiante, de que a gente pode estar começando talvez um novo ciclo de alta, né? Ou seja, aqui a gente começa a falar das letras, né? Mas as letras que a gente tinha lá na pandemia do PIB, talvez aqui para S&P 500. Será que ele fica nesse patamar por muito tempo ou já começa a ter uma inflexão nesse V? Será que a gente vai ter um U, né, do S&P 500? Por quanto tempo será que a gente pode ter essa bolsa, nessa tendência de baixa lá fora, né? Eu acho assim, olhando o S&P, ainda acho o S&P caro, né, principalmente no relativo com o Brasil. Né, quando a gente analisa na crise até de 2008, do Lehman Brothers, a gente está no patamar olhando Bolsa Brasileira em relação a múltiplos, né, Price Earnings Brasil em relação aos Estados Unidos, lá ainda caro. Então, pode ser que caia mais? Pode. Mas também pode ser, isso que você falou, uma manutenção por um período maior de tempo, num patamar mais baixo. Eu estava olhando agora até o custo das hipotecas, financiamento imobiliário nos Estados Unidos, foi para 7,1%. Ou seja, quase juros de financiamento imobiliário pré-fixado no Brasil. E aí você tende a ter uma desaceleração forte por conta disso, construção civil, consumo. Então eu diria, mas o S&P você está pegando mais outras empresas. Sim. E aí você tem a parte de tecnologia, com alta de juros nos Estados Unidos, porque a gente não sabe até onde vai. Acredito que fica entre 4 e 4,5, mas pode superar isso, porque os dados estão sempre fortes por lá. Mas só a construção civil, que vem desacelerando, apresentando uma desaceleração mais forte. Mas eu diria que o S&P ainda pode sofrer para se ajustar para baixo. Então, no relativo, a gente segue preferindo Bolsa brasileira a Bolsa norte-americana, principalmente S&P. Mas eu diria que se eu tivesse, entre aspas aqui, acreditar, eu acho que a S&P vai para um patamar mais baixo. Foi o que você falou, né? Um rally de bear market. A gente está vivenciando um bear market lá fora, com inflação elevada, desaceleração econômica, que tem que acontecer, essa é a grande verdade, e juros subindo. Então é difícil analisar ali um cenário positivo com o valuation ainda esticado, principalmente analisando o S&P. E daqui a pouquinho, inclusive, mais precisamente na quarta-feira, a gente começa a temporada de balanços. A última temporada de balanços não foi muito animadora, acho que não teve nenhuma grande movimentação, algumas poucas decepções, né? Será que essa temporada de balanços pode impulsionar um pouco o S&P 500 para cima? Ou ainda a gente está tendo aquelas revisões para baixo, né, de earnings, né? Ou seja, esperava ser 100 milhões, depois 80, depois 50. Será que a gente continua revisando ainda para baixo essa temporada de balanço? O que a gente pode esperar de uma forma geral, olhando para os resultados de empresas americanas como um todo, né, listadas lá fora, agora que vão começar quarta-feira? Excelente ponto, né? Essa semana a gente começa, vai ser feriado aqui, mas lá fora, olhando até o que a gente olha muito, que é earnings per share, né? Lucro por ação das empresas norte-americanas, ainda está num patamar muito elevado. A gente viu poucas revisões para baixo. E aí, se eu tivesse que analisar a maioria dos resultados com a expectativa que tem, isso é interessante, né? Lá fora, tem uma variação às vezes grande se o resultado surpreende positivamente ou negativamente. No Brasil parece que todo mundo já sabia do resultado, isso é impressionante. Vem um dado negativo, mas a ação já caiu. E aí até sobe no dia. Lá fora acontece o contrário, parece que ninguém sabia em relação a isso, ainda bem. E eu diria que lá fora a maioria deve surpreender negativamente em relação ao esperado, porque hoje até a gente olhou, nossa área de análise, fiz esse trabalho, estava vendo o earnings per share esperado, caiu pouco. Eu diria que deveria cair mais lá fora, a expectativa, e aí a entrega, o resultado efetivo, deve vir abaixo, surpreendendo negativamente. Então, se fosse apostar aí, diria que os resultados devem vir piores do que as expectativas.